Muito bem, vamos a mais uma aula do nosso projeto de vida. Eu sou a professora Isabel Saraiva e o nosso objeto de conhecimento é ressignificando vivências na escola. Nosso detalhamento, relações entre pares, relação professor-estudante, comunidade escolar e extraescolar. Uma excelente aula para vocês e até daqui a pouco. Muito bem, então voltamos agora falando também ainda nessa questão na busca da felicidade, como encontrar, me autoconhecer, tentar fazer o meu projeto de vida, colocar as minhas metas para alcançar. Isso aqui, ó, troca de conhecimentos, não é verdade? Lidar com o outro, buscar, tentar entender, né, o contexto que estamos inseridos. E essa troca, principalmente de conhecimento, é muito importante. Aquilo que nós falamos no primeiro momento da nossa aula, não conseguimos viver isoladamente. E, principalmente, aprender em parceria, uma aprendizagem colaborativa, é muito mais interessante. Aprender com o outro, ter essa troca de experiência aqui, né? Nossa imagem retrata muito bem isso, que são ferramentas que nós temos que buscar para aprimorar a nossa aprendizagem, a nossa vida e encontrar o quê? E encontro do nosso projeto, porque projeto nada mais é do que projetar, jogar à frente. E para conseguir o nosso projeto, nós temos que ter metas, ok? Então, como é que eu faço? Como eu faço essa questão das nossas escolhas? Será que todas as minhas escolhas são certas? Vamos ver? Então, nós temos o seguinte aqui, falando sobre as nossas escolhas, tá bom? Vamos falar sobre as escolhas de cada um. Como as suas escolhas têm impactado na sua busca pela felicidade? É isso que tem que nos posicionar. As minhas escolhas, será que eu estou acertando nas minhas escolhas? Como elas estão influenciando na minha felicidade? Você acredita estar fazendo escolhas acertadas na sua vida? Todas as suas escolhas já tiveram algo que deram certo ou que deram erradas, que você se arrependeu, que se pudesse voltar lá no passado, você faria diferente? Você já pensou sobre isso? É sempre estamos voltando sempre naquela tecla, o autoconhecimento. E as nossas escolhas também podem nos trazer o quê? Algumas tristezas ou alegrias, né? Como tem sido o seu caminho em busca da felicidade? Você projetou, você calculou, ou você está tipo, deixa acontecer, vai, a vida vai levar, vai acontecendo e pronto, né? E aí, saiba como a aprendizagem, né? A aprendizagem, ela vai justamente saber falar o quê? Saiba como a aprendizagem entre pares colabora para o melhor aprendizado dos alunos. Então, essa aprendizagem colaborativa vai estar também ligada, porque o aprender nada mais é do que buscar também as nossas realizações. E buscando essa aprendizagem, ela vai nos trazer o quê? Felicidade. E as minhas escolhas para encontrar a minha felicidade, elas estão pautadas em quê? Apenas na minha realização pessoal ou também a questão profissional, a questão acadêmica. E essas escolhas que nós temos que fazer durante a nossa vida, principalmente no nosso campo de aprendizagem, ela pode ser partilhada, ela pode ser colaborativa, como eu coloquei aqui para vocês nessas imagens. E aí, dentro da escola que nós estamos inseridos, né, nessa aprendizagem acadêmica, é dentro de uma escola, dentro de algo físico. Mas será que mudou durante esse tempo todo a escola, desde que nós conhecemos lá no passado para os dias de hoje, a forma como é ensinado? Será que mudou alguma coisa? E aí nós vamos ver hoje, durante o nosso percurso da trajetória aqui na nossa aula, falando sobre isso, falando sobre a aprendizagem. E uma maneira muito mais interessante de se aprender, que é a aprendizagem colaborativa. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. É o que o projeto de vida tenta fazer, levar você para esse conhecimento.
principalmente quando há aquela integração nas atividades, a atividade em grupo, a parceria, o refletir, o conversar com o outro. Tá? Então, vamos ver o que essas escolas estão fazendo nos dias de hoje e nos primórdios. Vamos lá? Muitas escolas ainda ensinam seus alunos do jeito tradicionais. Qual é esse jeito tradicional? Sentado nas carteiras, em fileiras, uma atrás da outra. Felizmente, estudos e pesquisas na área da educação vêm mostrando que a aprendizagem entre pares ou em grupos trazem maior benefícios para todos. Olha só, muitas escolas ainda ensinam seus alunos do jeito tradicional, sentado nas carteiras, na verdade, enfileirados, certo? E aí aquela metodologia. Quem é o detentor do conhecimento é o professor. Não há essa troca de conhecimento. E a escola hoje, o desenvolvimento em pares, está mostrando grandes resultados. E aí, continuando o nosso conceito, essa é uma prática que faz parte das metodologias ativas. O que é? O conhecimento em pares, né? A troca de conhecimento. Tá? Então, essas metodologias ativas de ensinos contemporâneos que surgiram para tornar a sala de aula mais dinâmica. A instrução por pares acontece com a formação de duplas, para que os alunos troquem saberes entre si. Então, a metodologia ativa ela vai trabalhar justamente isso, a troca de conhecimento, a experiência do outro, o conversar, o dialogar, o refletir, o fazer, o buscar. E isso tudo é o quê? Um diálogo, né, que vai acontecer a partir do momento de um tema, de uma proposta que é feita em sala de aula e vai sendo desenvolvido. E esses grupos, tem muitas salas que acontecem chamado de estações. E esses alunos que formam esses grupos, eles têm que passar por todas essas estações, vivendo essa experiência em cada estação, que é cada grupo, é uma experiência. E isso eles vão anotando, sabe aonde? Chamado no portfólio, no diário de bordo. Como eles viveram isso? O que aconteceu em cada estação? Quando aconteceu essa troca de conhecimento? Como foi isso? Tá? Então, continuando aí nossos conceitos. Esse tipo de método é, portanto, uma nova maneira de pensar o ensino tradicional e está ligado a um dos princípios da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que tem a proposta de guiar de forma única o currículo de toda a educação básica brasileira. Tá? Então, dentro desse conceito, a BNCC está buscando essa nova metodologia e unificar, tá? Principalmente unificar. E isso é essa aprendizagem colaborativa, aprendizagem entre pares, as metodologias ativas, buscar esse conhecimento muito mais, vamos dizer, significativo. Tá? É o significativo para o aluno. Eu vou usar isso aonde? Como? Como eu vou usar isso no meu dia a dia? Tá? Então, o que é aprendizagem entre pares? Aí, para vocês refletirem, o que é aprendizagem entre pares? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa aprendizagem entre pares e vocês vão poder também, a partir desse conhecimento, a partir do momento de saber, utilizar isso não só no projeto de vida, gente. O que nós estamos passando aqui não é somente para vocês utilizarem no projeto de vida, mas em todos os componentes, tanto em história, matemática, física, química, biologia, tá? Usarem todos os componentes. E aí, vamos lá, como surgiu? Aprendizagem entre pares, ou times, né, do inglês, se trata da formação de duplas na turma para que o aprendizagem seja construído conjuntamente e haja o compartilhamento de ideias. Então, se trata da formação de duplas na turma para que o aprendizagem seja construído conjuntamente e haja o compartilhamento de ideias. E aí, continuando, a aprendizagem entre pares, tá? Essa metodologia foi desenvolvida
em 1990. Ela é muito nova, né? Então, em 1990, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Seu objetivo foi de apoiar a aprendizagem durante as aulas de física, por esse meio de um aplicativo. Assim, os alunos utilizavam essa tecnologia dividida em duplas para responder às questões. Olha só, então, em 1990 foi desenvolvido essa metodologia, tá? Então, o que é a metodologia? É como vai ser usado, né, para que os alunos aprendam. E aí foi surgido o quê? Foi surgido a dividir em duplas. Tá? A partir do momento que foi dividido em duplas, eles eram o quê? Eles utilizavam a tecnologia para responder às questões. Aquilo que eu falei para vocês. E voltando para a nossa realidade, se vocês perceberem, o nosso ensino ela é uma metodologia. Tá? Ensino presencial com mediação tecnológica. Tá? Então, ensino presencial com mediação tecnológica. Ela é uma metodologia que usa, né, a mediação tecnológica para chegar até vocês. E essa metodologia ativa, ela vai trabalhar justamente com os pares, essa troca de conhecimento. E isso que nós estamos aplicando agora no projeto de vida, para que vocês desenvolvam e possa ser aplicados nos outros componentes. Tá ok? Aí, continuando os nossos conceitos. Para aplicar a aprendizagem entre pares com os alunos, o professor, olha aí nossos colegas, nossos professores presenciais, o professor deve organizar a turma em pares. Essa divisão não pode ser feita de forma aleatória, pois a dupla de estudantes deve ter habilidades e competências que se completam, ou seja, de modo que possam ensinar um ao outro. E isso requer o quê? Que o professor, né, o mediador da turma, ele conheça o seu público, ele conheça os seus alunos. Não é apenas, bora formar dupla aí, gente, vamos lá. Não, ele tem que conhecer, ele tem que se apropriar das habilidades e competências de cada aluno. Tá? Observando, percebendo. Nós sabemos que tem um aluno que nós chamamos de inteligências múltiplas. Um aluno ele tem mais habilidade no desenho, outro já tem mais habilidade em cálculos, outro não tem tanta habilidade de recorte e colagem, mas tem um outro que já tem a questão da habilidade no artesanato, de recortar, colar. Outro é muito mais, vamos dizer, prático, ter ideias. Um outro já consegue executar. Então, o professor ele tem que se apropriar desses conhecimentos e aí sim ele vai formar as duplas para que essas duplas troquem ideias e cada um ajude a outra. Tá? Então, continuando. Assim, aquele que ensina o que sabe se beneficia tanto quanto o outro que recebe a informação. Dessa forma, as duplas devem atuar por um objetivo em comum, a ser definido pelo professor, mostrando que essa supervisão é bastante necessária, uma vez que ele conhece os alunos e sabe a forma como a turma vai aprender, vai atender ao trabalho. Aí, então, o papel primordial dos nossos professores presenciais, os professores mediadores. Tá? Então, esses professores que estão assim na sala presencialmente com vocês, eles têm mais o contato. Então, ele consegue dividir, ele consegue saber aquela habilidade, ele conhece aquele aluno, ele conhece aquele estudante que tem uma habilidade muito melhor, vamos dizer, para a física. Então, se aquele aluno ele tem uma habilidade em cálculos, ele vai pegar um aluno, vamos dizer que não tem tanto essa habilidade, mas que pode ser desenvolvida, e colocar para trabalhar com aquele aluno. E aí, essa troca de experiência, tanto o que vai ensinar, né, vai facilitar o colega, ele também vai receber as outras experiências, porque ele vai estar fortalecendo o seu conhecimento. Quando ele repete, o que é o exercício? O exercício é você aprender e fixar muito mais. Então, ninguém nasceu andando. Foi levantando, caindo, se apoiando e aí conseguiu caminhar.
A matemática é apenas exercício, aquilo que nós falamos ontem. Às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de matemática. Mas por que eu não gosto de matemática? Eu tenho que descobrir por que eu não gosto de matemática, por que eu não gosto de ciências. É alguma falha, algo que aconteceu, ou alguma habilidade que eu não desenvolvi completamente, que pode ser a multiplicação, a divisão, a somatória, que eu tenho essa deficiência e isso me causa dificuldades na matemática. Mas se eu conseguir superar, eu vou ver que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças, que química não é esse bicho de 7 cabeças, que física também não é esse bicho de 7 cabeças. Ou então, se eu não gosto de leitura, por que eu não gosto de leitura? Qual é a minha dificuldade na interpretação de textos? Porque a interpretação de textos ela vai ser o parâmetro para que eu possa desenvolver todos os comandos de todos os componentes. Porque toda avaliação ela tem um comando. Se eu não souber interpretar aquele comando, eu vou ter dificuldade sempre. Então, por que eu não gosto de ler? Eu tenho que descobrir, eu tenho que me autoconhecer e descobrir o que me leva a não gostar da leitura. Qual é a habilidade que eu não desenvolvi? E trabalhar em cima disso. Mas para que tudo isso aconteça, eu trouxe para vocês um quadro que nós precisamos ter diariamente nas nossas vidas. Vamos lá? Então, nós temos que ter a comunicação, principalmente comunicar, porque se eu não falo para o meu professor, se eu não comunico para o meu colega que eu tenho essa dificuldade, ninguém sabe. Ninguém vai conseguir entender o que você quer. Se eu ficar calada, eu não vou saber, o outro não vai poder me ajudar também. Eu tenho que ter empatia também, tá? É muito importante essa empatia com o outro, o me preocupar, o saber o que o outro também está querendo também, mas, por favor, respeitando o limite, até onde o outro permite. Eu sempre coloco o respeito acima de tudo. Responsabilidade. Ora, eu quero aprender, mas eu não tenho responsabilidade de fazer um horário, como ontem nós fizemos o nosso cronograma, montamos aquele cronograma, mas eu não tenho a responsabilidade de seguir, a responsabilidade de ser pontual, a responsabilidade de fazer meus exercícios, a responsabilidade de buscar mais conhecimento, a responsabilidade com o outro, com a minha família. Então, eu também tenho que ter essa responsabilidade. Colaboração, tá? Então, eu quero só receber, eu não vou lutar muito não, porque o outro meu colega está estudando, ele sabe mais, então eu vou só pegar com ele. E o que eu vou contribuir? Qual vai ser a minha colaboração nesse momento dessa aprendizagem entre pares? Eu também tenho que fazer a minha parte, eu também tenho que colaborar. Eu não posso também só querer receber. Eu tenho que ter a resiliência. O que é a resiliência? É justamente eu encontrar um obstáculo, eu não consegui, mas eu vou conseguir levantar a cabeça e, a partir dali, criar novas metas, novos caminhos. Não ficar só, eu caí aqui, eu não vou conseguir levantar. Não, é levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. E, a partir daquele obstáculo, criar uma nova oportunidade, uma fortaleza. Aquela crítica que nós falamos lá no começo, nossa, aquela crítica me deixou para baixo. Eu estou muito triste. Epa, essa crítica aqui, eu vou poder criar isso, eu vou poder mudar, eu vou me tornar melhor, certo? Então, essa aprendizagem colaborativa, ela precisa estar interligada com todos esses itens, tá? Para ela acontecer, que tenha sucesso, certo? E aí, como essa aprendizagem, ela acontece, né? Como a aprendizagem entre pares funciona em sala de aula? Aí a nossa grande questão, a nossa realidade. Como é que ela vai acontecer? Como é que ela deve? Como é que a proposta da BNCC ela nos traz para que isso aconteça, essa aprendizagem colaborativa? Na aprendizagem entre pares são utilizados 5 passos para a sua implementação. E quais são esses 5 passos que devem acontecer, né? Primeiramente, para que aconteça essa aprendizagem? Vamos ver? O primeiro, objetivo da atividade, tá? Então, nós temos que ter um objetivo. Não é simplesmente, vamos fazer os pares aí, gente, e pronto. Não,
nós temos que ter o objetivo da atividade. O professor precisa definir qual o objetivo de se trabalhar essa metodologia com os alunos, ou seja, é preciso responder qual o resultado esperado ao final da interação entre os alunos. Então, isso tudo tem que ser flexível, tem que ter o mediador, tem que ter o comunicador, tem que ser proativo, capacitado, motivado, ele tem que ser autônomo, tá? E tem que ser ético, interativo, humano, tá? E tem que ser experimentador, dinâmico, competente e bem remunerado. Então, o que é isso? Ele tem que receber, ele tem que saber o que ele vai receber. O que aquela atividade vai levar? Quais são os benefícios que vão ser trabalhados e qual é o objetivo? Se vocês perceberem, durante as nossas atividades do nosso projeto de vida, sempre há um resultado, sempre há um porquê de acontecer, principalmente as atividades que vocês desenvolvem, é algo reflexivo, é que vocês vão levar para a vida de vocês, é algo que está trazendo ferramentas para que vocês componham um projeto de vida de vocês. Que vocês, quando encontrarem uma dificuldade, um obstáculo, epa, eu posso fazer isso diferente. Eu posso ser resiliente, certo? E aí, o nosso segundo item para essa metodologia, a apresentação das questões. O professor organiza a turma em dupla, atentando-se para as habilidades e conhecimentos que cada aluno apresenta de forma a se completarem. Em seguida, são apresentadas as questões ou a proposta de trabalho para que eles realizem, tá? Então, o professor ele vai organizar, porque o professor, o mediador, né, na sala de aula, ele conhece os alunos, então ele sabe quais são os pares que são mais prático, é melhor trabalharem junto, aquele que tem mais habilidade, aquele que vai colaborar mais, aquele que vai receber, certo? Aí o terceiro, a troca de conhecimentos, tá? Eu acho que essa imagem é muito legal para essa troca de conhecimentos. Nesse momento, os alunos passam a aprender um com o outro. Isso somente é possível de acontecer pela possibilidade de interação que a aprendizagem entre pares permite. Assim, o aluno que mostra dificuldade é auxiliado por outro que explica. Claro que aquele que vai receber, aquele que está desenvolvendo, né? Dessa maneira, esse último também é beneficiado, pois ele fixa mais o aprendizado, além de trabalhar sua comunicação e a autoconfiança. Então, quando eu explico, quando eu faço esse exercício de comunicar com o outro, de explicar, não que, ei, menino, tu não sabe de nada, eu vou te ensinar. Não é bem assim, tá? Então, o respeito, você tem que passar o seu conhecimento com o outro, mas também receber do outro. E no momento que ele expõe, que ele está fazendo o quê? Um exercício e fixando muito mais aquele conteúdo, aquela fórmula, e o outro está aprendendo, que ele vai poder passar adiante também, certo? Então, dessa maneira, né, como nós falamos, este último também é beneficiado, pois ele fixa mais o aprendizado, além de trabalhar sua comunicação e a autoconfiança. Essa autoconfiança, esse autoconhecimento, ele está presente toda hora no nosso projeto de vida, certo? E aí, o quarto passo é a supervisão. Mesmo que os alunos sejam proativos, o que é um aluno proativo? É aquele aluno que tem, vamos dizer, iniciativa, é aquele aluno que busca. Já aconteceu de várias salas, vou ler para vocês, depois eu faço o comentário. Mesmo que os alunos sejam proativos e realizem um conhecimento entre duplas, é importante que o professor acompanhe a interação da turma, de forma a garantir que todos tenham espaço para expor suas ideias. Aqui o professor também tem a possibilidade de fazer esclarecimento mais pontuais, caso as duplas tenham dúvida ou questionamentos, certo? Então, o que eu quero dizer sobre esses alunos proativos? O professor, que é o mediador, que está em sala de aula, como nós estamos aqui em sala de aula, ele conhece o aluno, mas o aluno também conhece o professor, tá? Então, aquele professor que ele tenta enrolar o aluno sabe,
O aluno conhece. Então, aquele aluno proativo, como nós já vimos aqui em algumas salas de aula, o professor não está nem na sala de aula, nós chamamos a sala, os alunos estão lá, às vezes o professor tem um problema para resolver, não pôde estar na sala de aula, mas nós temos aqueles alunos que estão lá, professora, o professor não pôde estar aqui, então nós estamos aqui, mas nós realizamos a nossa atividade, nós buscamos fazer. Esses são os alunos proativos. Então, o professor conhece esse aluno proativo, mas também nós temos aqueles professores que sempre deixam os alunos sozinhos. Vão para o corredor da sala de aula, do colégio conversar, esquece. Nós sabemos de toda essa realidade. E isso o aluno também percebe quando ele se sente abandonado em sala de aula. Como nós vamos motivar esses alunos também? Nós estamos ali justamente para fazer a mediação, para trabalhar com esses alunos. Assim como o professor conhece os alunos também conhecem os professores. Eles sabem se eles podem contar ou não, porque isso tudo é algo que vai motivar os alunos. Tá? Eu não estou falando que aquele é professor que tem a necessidade de se ausentar uma vez ou outra, mas existe a constante. Então, esses alunos proativos, eles tomam à frente mesmo, eles fazem, eles querem, porque eles têm o quê? Eles têm meta, eles têm objetivos, certo? E aí nós temos o quinto item, vamos ver? Apresentação dos trabalhos. Após trabalhar em duplas, os alunos entregam a atividade finalizada para o professor, demonstrando tudo aquilo que aprenderam durante o processo. Tá? Então, benefícios do trabalho com aprendizado entre pares na educação. Um dos maiores benefícios da aprendizagem entre pares é que ela desenvolve a habilidade e a competência de comunicação, relacionamento interpessoal, né? Responsabilidade, autoconfiança e colaboração entre os alunos, certo? Então, ela vai trazer essa colaboração entre os alunos. E é muito importante nesse momento, essa colaboração. E nós, professores que somos mediadores, nós temos que estar sempre ali, lado a lado, caminhando com os nossos alunos, com nossos estudantes, com os nossos estudantes. E aí sim, fazer essa, na hora de organizar, conhecer, né, pontuar quem pode colaborar um com o outro nesse ensino-aprendizagem, né, que nós desenvolvemos diariamente, porque a nossa vida é uma constante aprendizagem. Nós temos, todo dia, nós aprendemos alguma coisa. Todo dia nós conseguimos fazer uma reflexão. O que eu aprendi hoje? O que foi diferente? Como foi as minhas atitudes hoje? Há essa mudança de comportamento, essa mudança na aprendizagem. Então, essa aprendizagem de pares, essa troca de conhecimento com o outro, essa aproximação, esse diálogo que nós vimos aí que acontece, essa colaboração, né, que são algumas dessas habilidades que são desenvolvidas, certo? Principalmente as habilidades interpessoais. E aí, porém, né, vejamos mais benefícios que ela traz para a prática pedagógica. Desenvolvimento das habilidades interpessoais, como já foi dito, habilidades como a oratória, empatia, autorresponsabilidade, autoconfiança e colaboração são algumas das habilidades. E aí, interpessoais trabalhadas quando o aluno fica responsável por explicar um assunto ou resolver um problema em conjunto com outro colega. Dessa maneira, a aprendizagem baseada em problemas está baseada em alguns pilares, como abordagem centrada no aluno, na qual ele deve aprender por si próprio, aplicação do conhecimento para a solução de problemas, ênfase no desenvolvimento cognitivo, interação interdisciplinar, organização temática em torno de problemas e não de disciplinas. Reforço do aprendizado. A aprendizagem entre pares garante que o aluno aprenda determinado conteúdo quando ele ensina para um colega. Assim, quando mais troca eles fizerem, mais fixado na mente este conhecimento fica. Os alunos passam a aprender mais rápido e partem para novos desafios com mais disposição e confiança. O espírito em equipe. A consequência das trocas possibilita pela aprendizagem entre pares, cria um forte espírito de equipe, apoio entre os alunos, personalização do aprendizado.
com essa metodologia, deixa de focar na figura do professor, a aprendizagem passa a se tornar mais dinâmica e personalizável à medida que os próprios alunos passam a entender como podem contribuir melhor com seus colegas e vice-versa. Ok? Então, aí são algumas dessas características, desses itens que essa aprendizagem em pares podem acontecer. Certo? Então, façam essa reflexão, vejam tudo que nós trabalhamos hoje, que foi feito não só hoje, mas durante todas as aulas do componente Projeto de Vida.